Com cada um de nós nessa noite. Aleluia. Mas para isso temos que estar atentos à voz de Deus. Aleluia. Tem muitos entrando na casa de Deus e saindo do mesmo jeito, pois parece que estão em outro lugar que não é a casa do Senhor. As pessoas estão conversando no meio do culto, ficam andando para lá e para cá, tirando a atenção de outros irmãos. Vamos vigiar, vamos respeitar a casa de Deus. Aleluia. Aqui a nossa atenção tem que estar sempre voltada para o nosso Senhor. Vamos parar de fazer sacrifícios de tolo. Vêm para a casa de Deus e acham que estão indo para uma reunião qualquer, que ficam batendo papo. Quando virem para a casa de Deus, venham preparados para dar o de melhor a Deus. O melhor aleluia, o melhor glória a Deus, o melhor louvor. Ezequiel deu total atenção à voz do Senhor e obedeceu e fez conforme as ordens do Senhor. No capítulo 2 diz: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. E ali, enquanto Deus falava com Ezequiel, o Espírito de Deus entrou nele e o fez ficar de pé. E ali ele ouviu a voz do Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Diz aqui no capítulo 2, verso 3 e 7. Aleluia. Então dizia aqui, já está na Bíblia, capítulo 2, verso 3 até o 7. Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem. Aleluia. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo que eu mandar, quer eles deem atenção ou não. Lembrem que eles são teimosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E aqui Deus de repente, várias vezes fala para Ezequiel que fala o que ele iria enfrentar, que não seria fácil. Além de pessoas teimosas que não dão ouvidos à voz de Deus, Deus os compara como escorpiões, uma metáfora utilizada por Deus para descrever a hostilidade, a periculosidade e a resistência feroz que o profeta enfrentaria ao pregar para o povo de Israel, descrito como uma casa rebelde. E quantos não têm sido teimosos na casa de Deus? Quantos não têm dado ouvidos à voz de Deus? Quantos não têm sido rebeldes? Nós vemos isso diariamente, irmãos, saindo da casa do Senhor, não temendo a Deus, fazendo o que bem entende, dando maus exemplos, falando dos outros. Se autoanalisem. Quantos anos tem que você serve ao Senhor? Não precisa me responder, só pense consigo mesmo. Só nessa casa vai fazer 2 anos. Todo santo dia Deus tem falado, e muitos irmãos não têm dado crédito nos recados de Deus. Parece que estão dormindo na casa do Senhor. Em 1 Coríntios 11:30 diz: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aleluia. Ou seja, pessoas que não dão ouvidos ao Senhor e muito menos não estão levando a sério o corpo
e o sangue do Senhor participam de qualquer jeito e acham que é simplesmente um pão com suco. E se Deus está falando, é porque existem pessoas assim dentro da casa dele. Aleluia, Caso contrário, não estaria escrito em 1 Coríntios 11, 26. Aleluia, só um minutinho na ler aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo és tu, Jesus. Aleluia, Senhor. 1 Coríntios 11, 26 até o 34. 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Aleluia. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seremos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Aleluia. Aleluia. Então vamos aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós para nos analisar. Aleluia, e ver aonde estamos errando e pôr a vida em ordem para agradar o Senhor. Aleluia. Aqui nessa passagem, no capítulo 2 de Ezequiel, Deus explica tudo a ele, o que ele tem que falar e também o prepara para as coisas que terá que enfrentar. Diferentemente de Jonas, pois Jonas temeu ao homem e assim fugiu da ordem do Senhor, e sabemos que ele pagou o preço parando dentro da barriga de um grande peixe. Ezequiel obedeceu ao Senhor, confiou em sua palavra e em sua proteção. Deus o colocou no meio de pessoas rebeldes e teimosas, comparando-as como escorpiões, ou seja, a qualquer momento uma daquelas pessoas poderiam fazer mal a ele. Mas Ezequiel não temeu ao homem, preferiu ouvir a voz de Deus. Então Deus prepara Ezequiel para pregar a palavra dele. No verso 8 do capítulo 2, Deus diz a Ezequiel: abra a boca e coma o que vou dar a você. No verso 9, aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Aleluia. Isso são consequências de pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus. Isso é a colheita dos que plantam aquilo que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 3, verso 3 ao 4, e disse Jesus: homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, enche o seu estômago com ele. E eu comi, e era doce como mel. Então Deus disse: homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Aleluia. Aqui simboliza a absorção total e a internalização da palavra de Deus. A visão representa o chamado de Ezequiel para pregar uma mensagem de lamentações, suspiros e ais, julgamento, ao povo de Israel, tornando a vontade divina parte de seu próprio
antes de transmiti-la. A palavra de Deus não era apenas ler, mas comer, simbolizando devorar e meditar profundamente nas palavras de Deus para que moldassem seu caráter. O rolo era doce como mel na boca, representando o prazer de receber a revelação divina, mas continha mensagens difíceis de julgamento, indicando que a missão de transmitir a verdade pode ser amarga e difícil. Comer o rolo simbolizava estar totalmente capacitado e preparado para ser um atalaia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Um atalaia mensageiro, que significa mensageiro, para a casa de Israel. A obediência de Ezequiel, a experiência demonstra que mesmo que a mensagem traga sofrimento, a palavra de Deus é prazerosa e nutritiva espiritualmente. Glória a Deus. Ou seja, Deus corrige como um Pai zeloso, Ele quer nosso bem. Por mais que a correção venha a doer, mas se você der ouvidos à correção do Senhor, você viverá o melhor de Deus. Mas nesse caso, o povo de Israel não estava preocupado, não acreditavam nos recados dados de Deus através do profeta Ezequiel. No verso 7 do capítulo 3, aleluia, nos mostra isso. Porém, o povo de Israel não vai me dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Aleluia. Aleluia. Ali então, Ezequiel iria insistir, pregar incansavelmente a palavra de Deus. Aleluia. Ou seja, temos que continuar pregando a palavra de Deus incansavelmente. E é bom darmos ouvidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo és E é bom Jesus. darmos ouvidos à palavra de Deus enquanto Ele nos concede oportunidade. Porque amanhã podemos não estar mais nesse mundo e sofrer as consequências eternas. Levem a sério a palavra de Deus, pois Deus é amor, mas é justiça também. Amor. Hoje Ele nos dá a oportunidade de pôr nossa casa em ordem e servi-lo da forma que Ele quer que seja servido, da forma que Ele merece. Entrou na casa do Senhor é atenção, respeito e dedicação ao Senhor. Aleluia. Não é hora de conversa. Justiça. Quem não der ouvidos ao Senhor naquele grande dia, Ele dirá em Mateus 25, 12 e 13: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos atentar para não sermos pegos de surpresa. E quero terminar minha pregação deixando para os irmãos essa Aleluia. outra mensagem bíblica que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo és tu, Jesus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 17, que diz o título Firmeza e Fidelidade. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele.
Foi para isso que Deus nos chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, enche o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Aleluia, glória a Sempre Deus. quero agradecer a rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.